top, né, mano? Salve aí, rapaziada do Meu Timão. Você que estava acompanhando o Redação Meu Timão agora com o Gabriel. O Gabriel imitando o Mancini é palhaçada, demais. O cara é igualzinho, cara, igualzinho. Impressionante. Então, eu pedi para você seguir a gente aqui, a resenha no Alambrado Alvinegro. Você que está no Meu Timão, siga a gente no Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do Alambrado Alvinegro. Clique lá, siga a gente. Muito obrigado a todos que estão seguindo a gente, já quase 10 mil seguidores. Cara, muito obrigado. Vai ser bonito, velho. É o Igor que mandou fazer. Opa! Igor Palhuso que tá com a gente aqui. Vamos, Corinthians! Ele não esquece nunca mais. Boa noite, mano. Boa noite, Fabrício. Obrigado. Boa noite, Miquelete. Boa noite, Cascão. Tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Bora falar do Corinthians. Vamos tocar o hino do Corinthians, pô. Não é o Cascão aqui que toca o hino do Corinthians, o hino porque tá só... Pô, a gente ficou lá no Donos da Bola, a gente ficou um mês sem tocar o hino. Aí tocou pra caramba, eu ia falar pra caralho, mas eu falei pra caramba pra disfarçar. E aí, toma esse pau do vice-lanterna. Ah, mano, eu fiquei puto, fala a verdade. Né? Depois eu vou te contar desse boné. E aí, louco? E aí? Beleza? Boa noite, é nóis. Eu chamo o Miquelete de louco, né? E aí, não faz não sei porquê, mas a gente me chamou de louco. Chamou de louco. E aí, beleza, Miquel? Tudo bem, você? Tamo junto, é nóis. O Hamilton vai fazer aquela parada pra nós ali atrás do Cássio. Porque aqui, no Resenha do Alambrado, ninguém pode falar mal do Cássio. Eu acho que não, mas no Papo Fiel pode. No Papo Fiel pode. E aí, o que você fala? Ninguém fala mal do Basílio também, né? Não, ninguém pode falar do Basílio. Ninguém pode falar do Basílio. Tem uns 10 caras aí que não pode falar mal, né? Exatamente. Cara, Notícia triste essa daí do Paulinho, né? Triste. Pra gente começar, pô, essa daí do Paulinho foi pesada, né? O cara voltou, se achou, né? Ele voltou, pô. Eu tava até lembrando, porque ele tava jogando como primeiro volante, né? Então é mais ou menos aquilo que o Luxemburgo fez com o Rincon em 98. Porque em 97, quem coloca o Rincon de volante, na verdade, é um erro de informação, e o Luxemburgo nunca desmentiu também isso, né? Ele poderia ter desmentido. Quem coloca o Rincon de volante não é o Luxemburgo. O Luxa desmente o que interessa para ele também. É o Candinho. Quem coloca o Rincon de volante mais bobo, né? É o Candinho na reta final do Campeonato Brasileiro de 97. E aí o Luxemburgo, que é um cara inteligente, viu que deu certo e falou assim, você vai ser o meu camisa 8, o meu segundo volante aqui. E acaba ficando justamente o Rincon como segundo volante. Depois acaba chegando até o Vampeta. O Vampeta é contratado inicialmente para a lateral direita e depois ele vai jogar no meio de campo. A posição de origem do Vampeta é meio de campo, mas ele estava na Holanda jogando como lateral, né? O Vampeta. Então escolhe um. Paulinho no auge ou Rincon no auge? O Rincon. E você? Rincon. E você, Igor? Paulinho, né? É porque o Tem Igor, que ser do contra, o Igor já é mais jovem, mas assim, não é uma comparação... Mas daria para jogar os dois. Eu acho que é justa, cara. Eu acho que, assim, o Rincon... Paulinho ou Vampeta? Agora uma outra pergunta. Não, eu prefiro o Vamp em todos os sentidos. Eu prefiro o Paulinho. O Vamp Paulinho jogou mais. Mas é que o Vamp tem carinho. O Vamp tem um fator diferencial. O Vamp aqui o Vamp é essas cachaças nossas aqui. O Vamp é resenha, sem dúvida nenhuma. Agrega, né, no personagem. Mas eu bola acho que por bola. Alguns jogos decisivos aí, o Paulinho foi mais importante do que o Vampeta. É que o Paulinho foi campeão. O Paulinho foi foda. O Paulinho foi o diferencial do Paulinho. O Paulinho é embaçado. O problema do Paulinho, que eu acho assim, essa segunda passagem dele, com toda sinceridade, ele mesmo já sabia que não ia desenrolar o futebol. Eu acho que ele queimou o filme dele da história que ele tinha, sabe? Por mais que ele se esforce, eu achei a mesma coisa do Christian. Queimar o filme. A mesma coisa do Christian. A única coisa que o Christian fez de legal na segunda passagem dele na volta foi o gol do 6x1. Mas ele bate o pênalti. Que os caras nas primeiras passagens, os caras arrebentaram, jogaram muita bola. E eles voltaram, com toda sinceridade, já sabendo que não iam jogar mesmo futebol, já estavam com uma idade avançada. E aí, sabe, eu acho que ainda estraga um pouquinho a imagem que eles tinham. Sim. Mas eu quero dizer assim, o tempo é que está muito recente isso, né? O que vai ficar para frente vai ser, de fato, a história bonita que eles construíram. Mas é que que agora, como está muito recente, eu acho que, sabe, essa passagem do Paulinho até a história da Townsend, sabe? Então ficou parecendo uma forçação de barra para ganhar uma grana. Então, quer dizer, vem com um salário milionário, parece que, com toda sinceridade, eu falo abertamente, parece que está... aliás, todos, né? Esse Júnior Moraes é a mesma coisa. Parece que é que cada um paga... Eu não estou nem falando do merecimento de cada um, mas parece que está se aproveitando, sabe? Então, e o Ale até fala sobre o Paulinho com o Maicon, que eu acho que é o grande achado do Lucha.
nessa volta. Ele não está jogando ainda o futebol que a gente espera que ele jogue, que ele sabe jogar. Mas acho que o grande mérito do Lucha é acreditar no Maicon. Tá jogando muita bola? Não tá, mas acreditar. O jogador tem que ter sequência, aliás, cara. O segundo gol do América, pelo amor de Deus, hein, Maicon? Pelo amor de Deus, né? Então, mas tem que ter sequência. O jogador bom tem que ter sequência. Porque a gente pensa assim, quem que vai jogar no lugar do Maicon no segundo volante? Tá jogando bem, tá fazendo muito bem o lado esquerdo ali. O Rony, infelizmente, não tem condição de jogar no Corinthians. E ele até diz aqui, o Ale, com o Maicon voltando a jogar bem, e o Vera e a volta do Renato Augusto, o Paulinho ia pro banco de qualquer jeito. Mas é uma opção, né? Uma notícia que pintou nesta segunda-feira, até trazida também pelo Samir Carvalho, né? É que a negociação do Cuéllar esfriou. Praticamente houve uma desistência, né? Então, o Al Hilal pediu muita grana, pediu aproximadamente 5 milhões de euros. O Corinthians teria chegado até 3 milhões. E tinha já acertado as bases com o Cuéllar. Quer dizer, a situação com o Cuéllar já estava bem encaminhada. E é um cara que encaixa direitinho ali. Encaixaria direitinho, porque o Corinthians precisa de um primeiro volante. Sabe o primeiro volante? Pô, tá o Redondo lá, o filho do Redondo. Então, mas esse cara a Europa inteira quer. Então, a Europa tá de olho. E pelo DNA, pela genética do cara. Às vezes eu acho que o Redondo novinho, né? O Redondinho aí, é um bom jogador. Mas aí você já fica com aquela imagem, né? Do Fernando Redondo, do pai. Então, já pinta a comparação. Acontece, obviamente que acontece. Às vezes o filho joga pra caramba também, tanto quanto o pai. Tem vários casos na história, por exemplo, o Djalma Dias, né, e o Djalminha jogaram pra cacete, né? Juntos, né? Numa época, né? O Djalma Dias jogou, inclusive, no Corinthians, né? E o Djalminha... o Djalma Dias jogou no Corinthians também, o lateral? O pai do Djalminha? Não, Djalma Santos. É Djalma Santos. Você tá falando do Djalma Dias é pai do Djalminha. Isso. Djalma Dias jogou no Corinthians? Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians. Desculpa, o Djalma Dias jogou no Palmeiras. Sim. Jogou no Palmeiras e o... Mas não jogou no Corinthians, não? E o Domingos da Guia... Domingos da Guia. Calma. Vamos voltar. E o Domingos da Guia jogou... O Domingos da Guia, que é o pai do Ademir da Guia. Dizem que é o maior zagueiro da história do Corinthians, é o Domingos da Guia. Tanto que falavam que o Ademir da Guia frequentava o vestiário do Corinthians lá e tal, novinho, pequenininho, e obviamente que torcia pelo pai, né? Então teve um momento, não que o Ademir da Guia fosse torcedor do Corinthians, mas teve um momento. Mas para mim o que fica não é, para mim a imagem do Redondo, do Federico Redondo, que fica para mim não é o pai. Eu acho que o que fica para mim é esse jogo contra o Corinthians que ele arrebentou. E eu vi o jogo também contra o Del Valle que ele foi muito bem também. Então, para mim, os 2 jogos que eu vi dele, ele foi muito bem. Eu vi muito mais ele próximo da característica do pai dele, porque o Fernando Redondo não era o primeiro volante, né? Era um volante clássico. Porque tinha o Simeone já. Era um volante que saía para jogo. Era um segundo volante. Era um segundo volante. Então, se você pegar mais antigamente, seria tipo o estilo do Paulo Roberto Falcão. Então, o Corinthians não tem um primeiro volante, o único não tem um primeiro volante. Agora, isso daí é problema para times do Luxemburgo? Não sei até que ponto. Porque o Luxemburgo consegue, às vezes, extrair, mesmo um cara que não é um primeiro volante, consegue posicionar o cara. Isso que a gente falou, em relação ao Rincon, em relação ao Paulinho, que ele estava fazendo, em relação ao Michael, que o Fabrício falou agora. Então, de repente... dá certo você com 2 caras ex-argentinos júniores, né? Que aí o Fausto Vera e o Redondo daria certo. E esse jogo contra o Del Valle, na quinta-feira, Igor, você acha que o Corinthians deve manter esse esquema com 3 zagueiros? Porque foi um jogo muito bom, né? Contra o Galo, e foi um jogo horrível contra o América Mineiro, né? Mas com zagueiros diferentes. Pelo menos um, né? O Gil não jogou. O Caetano estava jogando bem, né? O que você acha? Acha que tem que meter 3 zagueiros, manter assim? Olha, eu acho que principalmente apostar na sequência do esquema tático que está mantendo, né? O Luxemburgo já promoveu uma mudança que ninguém estava esperando, um Corinthians com 3 zagueiros contra o Atlético Mineiro. É um time que se consolidou dessa forma, pelo menos fez um jogo muito consistente contra o Galo, não sofreu como a gente imaginava que ia sofrer contra o Atlético Mineiro e fez um jogo ofensivamente muito melhor do que havia feito até então na temporada toda, né? Então, eu, se fosse o Luxemburgo, manteria o mesmo time com os 3 zagueiros, com o Renato Augusto começando desde o início. Tem a volta também do Guilherme Biro, que é um cara que o Luxemburgo ficou extremamente encantado. O Biro, tô vendo aqui a lista de relacionados, o Biro tá relacionado. Está relacionado também o Giovani, 2 que estavam com a seleção sub-20, 2 jogadores que podem ajudar muito o Corinthians durante a partida, né? Obviamente não vão começar como titulares, mas são peças que ele pode utilizar durante o segundo tempo, né? Um jogo que vai ser bastante pegado e o Corinthians tem peças
principalmente com o esquema tático que deu certo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o jogo vai ser até semelhante. Então, acho que o Corinthians, com esse esquema, com o Luxemburgo, pode dar bem certo a continuidade. E tem o Pedrinho, né? Que é o Pedro aí, que jogou no jogo e foi bem. Jogou muito. Teve poucas oportunidades para o Luxemburgo. Ele tinha que ter entrado antes no jogo do América Mineiro aí. O Luxa demorou demais para tirar os três zagueiros, para mexer. Mão dos 3 zagueiros. Demorou demais, já tomou o primeiro gol. E não mexeu 5 de novo. Os caras esqueceram que tem 5 substituições, não é possível, cara. Mas ninguém o Luxa mais tem mexe. isso aí. Ele não gosta, né? O São Paulo no Flamengo também não mexe 5 vezes, cara. Técnico velho, acho que faz isso. O Flamengo tá 4-1, né? 4-1, o Vasco diminui agora. Ótimo para nós. 4-1 pro Flamengo. Isso é bom pro Corinthians. Porque se o Vasco vencesse, o Corinthians podia entrar na zona de rebaixamento. Ainda bem que não entrou, mas no primeiro tempo 4-0. Mas isso também, se você parar, a gente estava até falando aqui com o pessoal do Redação Meu Timão, que, o Corinthians em jogos fora de casa no Brasileirão, em 5 jogos fora de casa, perdeu 5. Isso é vergonhoso, né? Aliás, já vem com dificuldade em jogos fora de casa há muito tempo, né? Desde o ano passado. Eu não sei o que acontece com esses caras, sinceramente. O Vitor Pereira, né, cara? América Mineiro. O Vitor Pereira já estava mal, né? Então, não era o Vitor Pereira, porque Cuiabá, os caras continuam perdendo times, todos, cara. Então, alguma coisa, não sei o que acontece com os caras, o rango que os caras. Eu não tenho. Qual que é a explicação de um time ganhar os jogos dentro de casa? Aliás, é o rango? Não sei se é o rango, não sei se é. Tiriça, né? Não sei se é as mulheres. Eu acho que é o rango. Não sei. Não sei o que acontece. É difícil entender. Eu acho as que mulheres, eu falo as esposas, né? De repente as esposas, pá. Sei. Esse boné, de onde esse boné? Sempre pergunto, esqueci de perguntar. Aqui, ó, é do Black Tito. Um grande abraço ao Black Tito, nosso parceiro, amigo do Canhão, Rogério Assis, Canhão, narrador. Grande. Eu vou pedir pro Black Tito fazer uns bonés do Alambrado Alvinegro para distribuir pra galera. Aí vantagem. Aí é legal, né? Aí é legal. Vou pedir pro Black Tito. Um abraço pro Black Tito lá. Que aí, quinta-feira, o Corinthians pega o Del Valle, os caras estão sem um goleiro. O Ramires foi expulso contra o Liverpool. Que é um bom goleiro. Eu tava em Itaquera nesse jogo aí, o cara pega bem. Ele joga. Pega bem. Ele já catou muito na final contra o Flamengo, né? Sim. Na final contra o Flamengo, ele segurou o Flamengo. E ele dá opção pro time, ele é aquele goleiro que se adianta, parece goleiro de futsal. Exatamente. Ele sai jogando como fora da grande área, tranquilamente. Como livre, né? E esse jogo do Corinthians, eu tenho um negócio pra mim, que se o Corinthians passar do Del Valle, vai encorpar, hein? Eu acho, cara. Será? Se eu conseguir a proeza de ganhar no Del Valle lá, aí o pô fechou, vai ver assim, os 2 jogos mais importantes eu ganhei. E acho que ganhou do Atlético Mineiro e ganhou. Mas o Campeonato Brasileiro está preocupando, né? Isso aí que a gente está falando em relação ao jogo fora de casa. Você acha que pode cair? Você acha que corre risco de rebaixamento? Eu acho que não cai, mas eu acho que não pode ficar bobeando, né? Tá vacilando demais. Tá vacilando demais. Então, hoje, por exemplo, não vai entrar na zona de rebaixamento, graças ao Flamengo. Vasco, graças ao Flamengo, a diferença. Há uma disparidade entre o Flamengo e o Vasco. Né? Isso daí é claro. Que absurdo. Né? Que absurdo. Então, o Vasco fala que o grande jogador desse ano do Vasco é o Lucas Piton. Já tá errado. Se o grande jogador do Vasco, é o craque do Vasco, um dos grandes jogadores do Vasco é o Lucas Piton, então o Vasco já está em maus lençóis, né? Já está ferrado. E provavelmente o Barbieri vai cair, né? Depois de tomar uma traulitada aí, deve cair. Né? O Ória, eu tenho medo de falar desses nomes aí. Eu ia falar, ele participa sempre. O Já é que tem a bandeirinha da Jamaica. É Já. E o Rodrigo Xavier falam a mesma coisa, basicamente, que o Yuri. Quer o Yuri fora do time. O Já até defende o Pedro no lugar do Yuri. Não podia meter um moleque desse pra jogar, né, cara? Mas eu não sei. Mas o Yuri Alberto foi bem contra o Atlético. Hein? Cara, pra mim o Yuri Alberto não serve, mano. Não dá mais, chega. Minha paciência esgotou. Você tem bronca do Yuri Alberto, você sempre teve. Não dá mais. Só porque o cara não chuta a bola no gol, velho. O cara não faz gol de pênalti, disputa de pênalti. Mano, caguei pro Yuri Alberto. Eu não aguento mais esse cara. Eu acho que o Yuri Alberto tá passando por uma fase tenebrosa, realmente. Eu acho que o psicológico dele tá lá embaixo. Né? O Luxemburgo vai ter que motivá-lo de alguma forma a encontrar aquele Yuri Alberto que jogou no ano passado, que também passou por um momento assim... menor do que até marcar os gols contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, ele passou por uma fase bem ruim. Então, o que precisa do Yuri Alberto? A gente até pensou naquele dia que a gente estava aqui no jogo contra o Fortaleza, agora acabou a zica do Yuri Alberto, fez o gol, não aconteceu. Não aconteceu também pela forma que o Corinthians joga. E se você pensar bem, poucos jogos com o Renato Augusto. Eu acho que o Renato Augusto
pode ser essa válvula para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, a bola não chega nele. E o Roger Guedes é um jogador de mais movimentação, ele é um jogador mais chato. Então ele busca, ele se movimenta, ele é mais raçudo, ele briga, não sei o que lá e tal. Por isso que o Roger Guedes encontra espaço e faz gol. Sim. Né? E o Yuri... O Roger Guedes é mais completo do que o Yuri Alberto. Não tem nem comparação. Né? Então o Yuri Alberto é aquele cara, mas de área, eu acho ele um bom centroavante ainda. Eu acho que o Corinthians fez o investimento alto, fez, mas eu acho que ainda pode dar um retorno técnico e também em relação financeira, né? O GM está falando aqui, esse alambrado é do meu timão? Nós somos, só para você entender, viu, GM? Nós somos parceiros do meu timão, mas se inscreve aí no nosso canal, por favor, no YouTube, Alambrado Alvinegro, aproveita para curtir, não é? Curta aqui embaixo, tem o link do Alambrado Alvinegro. Sininho, né? Curta a transmissão, porque quanto mais você curtir a transmissão e der esse moral pra gente, mais gente vai receber a sinalização de que o Alambrado Alvinegro está ao vivo aqui no meu timão, mais gente vai participar conosco e mais gente vai seguir o Alambrado Alvinegro. Superchat, né? Tem que educar, aquela coisa de educar o algoritmo. Então você precisa educar o algoritmo. Tem cada pé rapado aí falando groselha aí, vocês dão like, pô. Custa dar um like para você. Vai, tem um monte de pé rapado aí Nicolete, que vocês dão like aí. Milite. Um monte de Zé Ruela aí. Eu sou um pé rapado. Que o pessoal mas eu não falo groselha. Não. Só de vez em quando, né? Eu falo groselha, mas não sou pé rapado. Pé rapado no modo figurado. Não, eu entendi. Você entendeu. Que os caras que não tem nada a ver, que os caras que não conhecem nada, que falam um monte de groselha, vocês dão like. Agora, aqui que você vai ter informação do Corinthians, você vai ter opinião, você vai poder participar democraticamente, porque o Corinthians é um time democrático. Obrigado, Virgínia. Então, participe aqui do Alambrado Alvinegro e você vai participar com a gente. Ó, o Fabrício está lendo. Tô vendo aqui, o Thiago Santana. O Erlon Fábio falou assim: o Vampeta caiu com o Corinthians, dando uma cutucada no cascão. Na verdade, o Vampeta é a mesma coisa do Paulinho. Essa volta que acaba sendo uma porcaria para a imagem do cara. O Vampeta chegou a parar de jogar bola praticamente. Né? Em 2007. Sim, ele tinha praticamente encerrado a carreira. Ele estava jogando... Pô, ele jogou no Brasiliense, pô. Ele estava numa pindaíba. Depois que ele... Naquele período, ele foi dormir dentro da garrafa. Ele mudou, Ele mudou de casa? Ele foi dormir dentro da garrafa. A verdade é que o título de... O rebaixamento em 2007... acabou sendo... teve muita arbitragem ali que jogou contra o Corinthians também, né? Mas se você pegar o time e a condição de alguns jogadores, a condição física de alguns jogadores, você fala assim, não tinha jeito mesmo, né? Ia ter que cair. Eu não cheguei a pedir a opinião do Miquelete, porque a gente não trocou uma ideia depois dessa classificação do Corinthians. Vamos imaginar que não existiu esse jogo do América Mineiro. Porque esse jogo condiciona muito a nossa opinião, porque foi uma lástima. Se tivesse empatado 0-0, estava tudo bem. Tava mesmo. Eu queria que você falasse sobre a vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Sobre a classificação, porque eu falei isso no dia e muita gente foi... não, você está exagerando. Cara, é que eu não vou saber citar os outros 19. Mas para mim tá entre os 20 maiores jogos que eu vi o Corinthians jogar, cara. Eu acho que foi uma bela exibição do Corinthians. Se eu parar para escrever... Eu não diria que está entre os 20 que eu vi jogar, não. Eu acho que eu vi jogos melhores do Corinthians, eu acho que você está exagerando. Né? E é pela emoção, talvez pela carência. Eu acho que é pela carência. Pela carência. Eu estou carente. Então, agora, se eu pegar nos últimos 2 anos, talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians. Verdade. O Corinthians nos últimos 2 anos, com o nosso Vitor Pereira, né? Pinóquio, eu acho que juntando aí Vitor Pereira, Silvinho. O Lázaro, né? Eu acho que com o Wagner Mancini, por incrível que pareça, o Corinthians ainda jogou aquele feijãozinho com arroz. Eu acho que o Wagner Mancini colocou o time para jogar, às vezes, como um time menor. Salvou a pátria naquele momento. Do Corinthians. Sim, eu não tô falando que tenha sido brilhante, mas foi importante o Wagner Mancini naquele momento para o Corinthians, né? Eu acho que se você pegar aí Diego Coelho, toda essa sequência do Corinthians, Thiago Nunes, eu vou falar que a última boa partida do Corinthians talvez tenha sido nesse nível contra um time grande. Contra o Fluminense, na Copa do Brasil do ano passado. Não, mas foi 3-0, mas foi um 3-0 meio enganoso. Contra o Atlético Mineiro não foi 2-0 enganoso.
Foi 300 Corinthians bolas na dominou trave. total. O Corinthians dominou totalmente o Atlético Mineiro, que é um time do mesmo nível, É, o do mesmo nível o do Danilo Fluminense. diz aqui. O melhor jogo foi contra o Fluminense 3-0 no passado. O 3-0, mas o eu vou- 3-0 a gente... Eu vou transferir a pergunta aqui do Marcos para você. Ele faz a pergunta para mim, mas eu vou transferir para você, Igor. Se você acha que se o Corinthians estivesse jogando na arena vazia, que nem na pandemia, o time estava ganhando em casa também? Enfim, por essa dificuldade emocional? Acho muito difícil, porque o jogo contra o Remo, que a gente conseguiu levar para os pênaltis com o gol do Roger Guedes nos últimos minutos ali da partida, foi uma amostra do que a torcida estava fazendo na arquibancada, que a festa estava gigantesca ali. Colo e levou. Exato, se não fosse a torcida ali, acho que dificilmente a gente estava falando de Atlético Mineiro, que a gente tinha parado no Remo. Então acho que a torcida tem um grande papel dentro da campanha do Corinthians, e em casa o Corinthians é muito forte, né? Mas não dá para ficar também esperando que isso aconteça em todas as edições de mata-mata, todas as partidas de mata-mata. Não dá para perder o jogo de ida fora de casa e chegar no jogo de volta para tentar reverter em Itaquera jogando a Deus dará. E lembra que eu falei para você da semana passada, Que a você última falou chance do Yuri Alberto no Descascando? Lembra que eu falei? Você Para falou, mim era a última amanhã chance. contra o Galo, é a última chance. chance. Não, Não, bem, cara. foi bem. Mas o gol não pode não perder, fez né? gol. Não, mas ele tá. E contra o. Cara, mas ele também é muito E aí cara, ele teve pelo mais amor de uma Deus, chance contra o vice-lanterna do campeonato. Ele teve mais uma chance contra o vice-lanterna. Nada. Não fez porra nenhuma. Agora vai ter Eu não chance aguento contra o mais Cuiabá. cara, mano. Agora vai ter chance contra o Cuiabá. Se não fizer. Agora- Tem que pôr o moleque. agora- Felipe agora- Augusto. Deixa o moleque jogar. Vamos pensar. A gente tá falando do Renato Augusto, né? Você tá falando que ele não A tá gente tá pensando. precisando... Não. Rachou o elenco, hein? Rachou o elenco. Não tem essa. Já os caras rachou o elenco, já rachou o elenco. Ai, João. Declaração falsa. Olha, vamos pensar o seguinte. Agora o Corinthians vai ter mais criatividade. Isso é fato. Não só o Renato Augusto. Volta o Guilherme Biro. Tá vindo o Rojas. Então, teoricamente, o Corinthians tem 3 meias aí. Uma coisa que o Corinthians não estava tendo. Porque o Adson, quem começou... O Júlio como meia? Oliveira tá falando do argentino. Isso Né? acho que é uma boa. Então, aí tá chegando o Rojas, que é um bom jogador. Né? É um bom jogador. Chutou um pênalti Eu acho- na lua ontem. Fábio Não, Santos sei, também. sei, O Fábio sei. Santos também, que é o melhor batedor de sim, pênalti sim, do Corinthians, sim. bateu um pênalti na Não, lua. lógico. O Sócrates perdeu pênalti contra a França. É, o Fagner perdeu Né, 4 o nas Zico últimas perdeu pênalti mata-matas contra a aí. França. Então isso daí não quer dizer Ó, nada. queria fazer um parênteses aqui, agradecer mais uma Fugiu teu vez. raciocínio, né? Não sei Não, mas eu tô falando que tem 3 meias Que podem e nutrir o aí Yuri que Alberto. podem ajudar o Yuri Alberto, não só o Yuri Alberto, mas podem ajudar o Roger Guedes. Uhum. Né? Pode ser um desafogo para o time do Corinthians, que o time do Corinthians não tem isso. Ó, E o queria Timão fazer, ganhou. eu queria fazer um parênteses para agradecer o Daniel Augusto Júnior. Vocês estão vendo esse cenário nosso aqui, Tudo ó? foto dele. É cheio de quadro dos grandes Pô, ídolos da história do Corinthians. aliás, o Daniel Augusto Júnior, ele até mandou uma mensagem para mim, porque no terceiro tempo tem aquela foto Tá aqui linda a do foto do Sócrates. Tá em algum na lugar chuva. aqui. Aquela Na da chuva, chuva. não. Não Que é tá essa? uma foto sensacional, uma foto Que realmente ele tá de costas. extraordinária. Tem uma do casal legal aqui. Ó. É, tem Aí, um ó. casão aqui, mas aquela foto lá é realmente uma foto sublime, né? Muito Então, legal. agradecer o Daniel, obrigado aí pela sessão das fotos para o nosso Resenha no Alambrado, o nosso E a boteco decoração da aqui. Estela que é palhaçada. É né? demais, né? Muito bem feito. E todo mundo que monta aqui também, porque eu sou um desses. Você sabe, valeu, hein? eu tô vendo ali, não sei se Não, dá pra ver, agradecer. Valeu, Muratinho. Agradecer o Beijão. Muratinha. mas todos ali os tem uma, caras. tem uma camisa ali do Biro, manga comprida da Topper, em 88. Você tem cara. essa aí? Eu tenho essa camisa número 6. Você sabe de quem eu ganhei essa camisa? Eu era Wilson sócio do Mano? Corinthians, não. Número 6 do Corinthians, Dida. 88. Dida, lateral esquerdo, Que veio do Tida. Palmeiras. que vem do Curitiba para o Corinthians, né? Em 80. Ele é campeão. Ele era campeão 84. brasileiro em 86, 85. 85. 85 pelo Curitiba, ele vem para o Corinthians. Curitiba. E depois ele é trocado, ele é envolvido na troca com o Neto, né? Ele acaba sendo envolvido na troca com Verdade. o Neto. Que, é, Chupa Palmeiras. Que é né? Dida e Ribamar por Denise e Neto. Chupa Palmeiras. o... E a galera participando Não, aqui, ó, bastante. é do Roger Guedes. O Timão ele fala assim. E é uma coisa que eu até teve a convocação da seleção brasileira agora, e ele não foi nem cotado para ir para a seleção. Quem? O Mas eu acho que, cara, ele merece, porque ele tá jogando no time O Guedes. Tamanhaca, Roger Guedes? 18 gols na temporada. Sim. Mesmo, acho que é o mesmo número de gols do Hulk, se não me engano, no Atlético Mineiro, por aí próximo. Só o Cano tem mais gols que ele. Passou o Gabigol com esse gol agora contra Eu o vou, Fluminense. eu vou bater até na Não, o madeira um Gabigol tem- negócio, hein? Não, o Vou bater Gabigol na- tem 33 gols Eu vou no bater ano. na madeira um negócio. Porque o Gabigol é um Roger Guedes é um fominha. que É não. fominha. Tem um lado 55, eu vi ruim. na ESPN, inclusive. 33 gols no ano? 55 Não. jogos, 33 Descobri, eu gols. descobri. O Igor vai ver, eu acho que não. O Roger- O Cano, que é o artilheiro do ano. O Roger Guedes é fominha, né? É fominha no campo. Às vezes ele não
gosta muito de passar a bola, você percebe isso daí, claro. O Timão é o que diz. Mas assim. ele tem uma presença, cara, ele joga em todos os jogos do Corinthians, ele não se machuca. Ele apanha também. Apanha pra É um caramba. negócio 16 impressionante. gols o Gabigol. Então, Perdão, eu errei, mas vi na ESPN. Então vocês erraram. 31 jogos. Sim, esse é o número de jogos. E olha, eu tenho a impressão que o Roger Guedes não está nem entre os maiores salários do Corinthians, não. Ele veio sem ganhar um baita salário. Ele ganha um bom salário, obviamente. Mas ele não está entre... ele não ganha o que o Yuri Alberto ganha. Acho que ele não ganha o que o Paulinho ganha. Não, ganha bem ele sim, não ganha... o Roger Guedes? Ganha bem, mas eu acho que esses caras estão acima dele. Aí tem o Digo tá lembrando que o Mosquito tá voltando. E a Priscila tá falando o que eu também penso. Yuri Alberto é o Luan com vontade. Errada não tá. Porque não faz nada. Mas ele tem vontade. Eu acho que cabe a comparação. Só que ele é centroavante, velho. Camisa 9. O cara tem que fazer gol. Não, ele tem que fazer gol. Ele tem obrigação de fazer gol. Ele foi gol. contratado para isso. Mas é um cara que entrega muito. É a melhor contratação do Corinthians desde 2017. E é mesmo. Foi dizer porque eu não lembro, assim, de cabeça, os caras que o Corinthians trouxe. Conta o Jô aí. O Jô na primeira passagem foi monstruoso. 2017. Né? Primeira não. Aquela passagem foi boa. Aquela é a segunda passagem, que ele foi eleito o melhor jogador do país. Se contar o Jô, eu prefiro o Jô. O Jô foi... O Corinthians... O Corinthians nunca tinha tido um artilheiro do Brasileirão, né? Não. O Jô foi o único jogador do Corinthians da história a ser artilheiro do Brasileirão. Em 2005 fez 20, eu lembro. O Romário fez 22. Quem era para ter sido artilheiro do Corinthians em Brasileirão e não foi porque teve a rusga com o Luxemburgo, foi o Marcelinho Carioca em 98, que acabou sendo Viola, que estava no Santos. Com poucos gols a mais, né? Um gol a mais só. Só que o Viola jogou uns 10 jogos a mais com o Marcelinho. E o Jô foi empatado com o ceifador, né? Empatado com o ceifador. Porque o Jô não jogou a última partida. O Jô poderia ter jogado o último jogo, teria a chance de ser isolado. Não, acabou já ganhando férias. Então, o Corinthians já tinha sido campeão. E o Danilo, ele fala assim, amanhã tem sorteio da Copa do Brasil. Danilo, um abraço para você, tá? Danilo Oliveira Silva, um grande abraço para você. Quem você acha que o Corinthians vai pegar na exatamente a pergunta do Danilo. Fala aí a opinião dos 4, quem vocês querem enfrentar amanhã? Aproveitando, fazendo um jabá, que vai ser ao vivo nos Donos da Bola, tá? O sorteio da Copa do Brasil. Vai ser ao vivo na ESPN também. Mas que horas é o sorteio mesmo? Que horas é o sorteio? 1 hora. 1 hora da tarde. Exatamente, 1 hora da tarde. Bom, quem vocês acham? Eu acho quem eu quero ou quem eu acho? Porque para mim ainda tem umas... Pô, cara, eu sempre acredito em umas bolinhas geladas, tá ligado? E qual que vai ser a bolinha gelada? Vai ser bolinha gelada? A bolinha gelada é Flamengo, mano. É Flamengo. É Palmeiras. Você acha que o Corinthians vai pegar esses times aí? Eu acho. Você acha que o Corinthians vai pegar os times mais fracos? Os caras não vão dar esse boi pra nós. Também não adianta. Pegar o América Mineiro, a gente perdeu 2-0 para o América Mineiro. Imagina na Copa do Brasil. É América Mineiro e Bahia, né? Eu tô com um palpite aqui. Eu acho que vai dar Corinthians e São Paulo. Pô, se der Corinthians e São Paulo... Tem cheiro de clássico. Né? Tem que ver onde vai ser o jogo da volta, né? Eu tô achando que não vai dar Corinthians e Palmeiras. Pode dar São Paulo e Palmeiras até. Eu tô achando que vai ter um clássico paulista. Que é momento Mandiná. Eu tô no momento Mandiná. Tô me concentrando aqui, pegando o copinho aqui, vendo Corinthians e São Paulo e Corinthians elimina São Paulo. Timão, eu assim, ó, top a live. Muito obrigado, viu, Timão? E segue a gente no Alambrado lá, né? Tem uma curiosidade, o Matias Souza... E São Paulo já voltou à normalidade, hein? 2 jogos... Agora já acabou em Encanto. Já acabou em Encanto também de São Paulo, hein? O dublê acústico Corinthians América Mineiro, podia ser. Se o Juan vai pegar 10 do Roger Guedes, não vai. Não vai, lógico que não. O melhor jogador do time é o Guedes, meu. Tem que pegar 11 do Romero, né? O Romero pode pegar a mala e ir embora, né? Podia pegar, é verdade. Podia pegar a mala e ir embora. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Lucha meteu 3 zagueiros e sacou o Adson. E a gente que é engenheiro de obra pronta, achou a escalação do Luxemburgo. A gente, eu digo todo mundo, vai. Contra o América Mineiro. Contra o Atlético, por exemplo. Contra o Atlético. Todo mundo, quando chegou o 3-5-2... Teve muita gente que meteu pau. Meteu 3 zagueiros. Eu também fiquei assim... Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E como a gente é engenheiro de obra pronta e pronto, eu ia falar outra coisa, e pronto, eu achei demais a escalação do Lucha. Achei que ele acertou em tudo no jogo. Foi um monstro. Só que eu acho que o Watson tem que jogar nesse time, cara. Principalmente... Mas aí você vai tirar quem? Não sei, cara. Eu acho que o Watson vai tirar o Roberto. E a gente falou aqui, hein? Quem que ele vai tirar? Fizemos até enquete. Se você jogar no 3-5-2, como ele jogou,
Só resta um cara para tirar. Para você colocar o Watson. Mas de repente joga no 3-6-1, né? Porque dá uma segurada no começo do jogo no Del Valle lá. Aí você tira o Yuri Alberto. Tira o Yuri Alberto, recua o Watson pro meio e deixa o Roger Guedes. O Roger Guedes fica solto. Se bem que tem o Renato Augusto também, né? Pra que você vai deixar no time um camisa 9 que não faz gol? Por quê? Porque precisando alguém que corra pro Renato Augusto, né? Agora, por exemplo, ele deu azar naquela cabeçada, né? Ele, porra, duas bolas na trave, cara. O cara tá com azar também, né? Pô, aquela bola... Olha, se é o Rony do Palmeiras, a bola entra. Cara, qual das duas? Se é o Navarro... No primeiro tempo, depois... Duas bolas na trave. Cara, assim, eu trabalho na Bandeirantes há 17 anos. Passaram as paniquete, agora estão as bailarinas do Faustão. Cara, que também estão indo embora, né? Eu dei azar também, cara. Que, tipo, ninguém gostou de mim. Eu dei azar. Isso aí não tem... Depende. Azar, velho. Isso aí tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade, que nem ter qualidade no chaveco. Mas eu sou casado, eu também então, não ia melhor tentar. Não, né? Deixa aqui. Mas, cara, tem que ter qualidade. Se o cara tem qualidade, o cara vai e faz gol. Você acompanhou muitos anos 80 ali. Pô, a gente viu Edmar, Viola. Os caras tinham qualidade. O Edmar. Casagrande. O Edmar não precisava de nego para armar. Ele metia gol, velho. Posicionamento na área. O cara vinha com a bola, tinha velocidade, tinha o drible. O cara fazia gol, velho. Independente de armação de meia. O centroavante, camisa 9, ele não tem que depender de meia. Tudo maravilha. Dependia de meia. O cara, a bola sobrava, era gol, velho. O Thiago Pereira falou, se vier o São Paulo, tá suavão. O Túlio dependia muito de um armador. A bola batia ali, sobrava, ele fazia gol, mano. Ele fazia, mas o Túlio já é um estilo muito parecido com o do Yuri Alberto. Cara. Ruim que faz gol. Não, aquele cara que é centroavante, não tem tanta qualidade. Ele teve um 2-2 com o São Paulo, que foi às 10 horas da manhã no Morumbi, 2 do Túlio e 2 do Dodô. Você lembra disso? Sim. O Túlio fazia gol, mano. E o Túlio ainda faz um gol contra o Santos também, né? O Hernandes lembra aqui, o Nilmar também, um abraço, Hernandes Oliveira. O Nilmar também não precisava de armador. Mas o Nilmar é diferenciado também. Né? E também jogou o Tevez, né, mano? Não dá nem pra comparar. O Nilmar realmente não era um centroavante como e era veloz. Ele era veloz. O Nilmar era um cara que caia pelas pontas. Não, o Nilmar tinha qualidade. O Neymar fez aquele gol contra o Corinthians, que foi eleito um dos gols mais bonitos. Pelo Internacional. Que ninguém deu no meio dele. Exatamente. Ainda deu na gaveta do Felipe. Então, sozinho, pegou a bola ali da intermediária, veio driblando. Eu não vejo o Yuri Alberto fazendo esse tipo de coisa. Não é a característica dele. Não é a característica dele. Mas eu acho um cara de 25 milhões de euros. É o que o Matheus Borsato, um abraço a você, Matheus Borsato, diz: um cara de 25 milhões de euros não tem que falar de azar. Cara, é isso aí, Matheus. Parabéns. Sabe que eu concordo com você em partes, cara. Eu acho que o Roberto tá zicado, mano. Eu acho que ele tá zicado. A bola bate na pé da trave e não entra, mano. Mano, pra mim é ruim. Sinceramente. Erraram na contratação. Ele pode desandar, fazer gol aí. Eu duvido, aliás. Mas, aliás, torceria para que ele fizesse gol. Mas pra mim tem que trocar. Mas a característica... Cara, Bozelli. Aliás, eu achei que o Bozelli... O Bozelli teve... Não, vou embora. O Bozelli teve... Então, vou embora. Não, vou ser sincero com o Bozelli... Por que você... O Bozelli caiu. O Bozelli é melhor que o Yuri Alberto. Você tá louco, velho? Eu acho que o Bozelli é ruim. Yuri Alberto ou Gustavo? Vai te catar, mano. Você falou Gustavo, aí eu também levanto. Ele foi embora porque perdeu aqui o negócio. Não, o Gustavo era ruim de caneludo. Igual o Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto pelo menos corre mais que o Gustavo. Só que eu sinceramente, eu achei que o Bozelli foi um cara que foi pouco aproveitado. Não, grosso. Sim. Grosso, o Bozelli é grosso. Melhor que o Yuri Alberto. E o tempo vai dizer. O Yuri Alberto não tem os gols do Bozelli. E olha que tá ao mesmo tempo aí, hein? Um tem 21 anos de idade, você tá louco, mano. Não, tem 21 anos, cara. No Corinthians. O Bozelli ficou, acho que 2 anos, fez mais gol. O Yuri Alberto tá indo pro segundo ano, fechando o segundo ano. O Corinthians não tem outro centroavante, né? Não tem o menino da base só. Felipe Augusto. Olha, eu vou falar um negócio, os caras vão me xingar aqui, meu. Se o Wagner Love chegasse hoje no Corinthians... Jogava! O que ele tá jogando no esporte... Artilheiro da Série B. O que ele tá jogando hoje no esporte, o Wagner Love teria algumas oportunidades, eu vi até a última rodada, ele era o artilheiro da Série B. Sim. Eu não sei se foi ultrapassado agora nessa última rodada. Mas ele foi decisivo contra o Londrina. Aliás, foi hostilizado no Morumbi, no jogo do esporte contra o São Paulo, na Copa do Brasil. A torcida de São Paulo xingou, fez ele sair do camarote. Pô, os caras
estão tudo com dor de cotovelo, porque ele fez o gol da 2019, final do Paulista, do Wagner Love, porque ele né? metia gol pra caralho. O Eles Wagner Love era bom de bola, Eles mano. estão É bom de bola. até do Sonossa. Arrebentou no o Sonossa fez uma 7 jogada. gols, O Wagner Fernando Love. Gonçalo manda aqui um Artilheiro do superchat. Série Um B. grande abraço para você, Fernando Gonçalo. Pedir para que você siga também a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Eu arrebentei o fone aqui, mano. Também Quando você vão falou chamar do as- Bozelli, Pô, aí falou que o você- Bozelli é melhor que o Aí Roberto. você fala- Pelo amor de você Deus. O tempo mano. vai dizer que eu tenho razão. O tempo vai dizer o quê, mano? O tempo O Roberto vai não falar. joga nada. Mano. Quando vão chamar as brabas pro Papo Fiel? Além da Grazi, merece uma entrevista. A Milena, entre outras. Pô, vamos chamar com certeza. A gente tentou já no ano passado, acho que A no ano Milene, passado, né? a gente tentou a Tamires, né? A Tamires, mas a gente não conseguiu por uma questão de agenda, as meninas estão sempre viajando. Vai ser uma honra, Fernando, receber as brabas aqui, porque o futebol feminino do Corinthians merece muito respeito e conquista muito título, inclusive está abotoando o Flamengo nesse exato momento, 2-0 Coringão contra o Flamengo. Cascão tá com birra do Yuri, o Ribeiro aqui, o Roberto Ribeiro. Robertion, nome do rapaz, Uhum. Robertion Ribeiro. Robertion, vamos ser sinceros, um centroavante que custou mais de 100 milhões de reais e não faz gol. Eu não tenho que ter birra? Todo mundo tem que ter birra desse cara. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse cara. Ou faz gol, ou tira do time. Cara, agora eu vou perguntar com toda sinceridade. Se fosse qualquer jogador, eu não sei porquê, acho que o investimento foi muito alto e eles precisam justificar para não desvalorizar o cara. Qualquer jogador, centroavante que passa Mas ele já ficou no um banco. número gente. X de gols. Ele já ficou no banco. Aquele Qual jogo jogo? contra o Fortaleza, ele estava no banco. Ele saiu do banco. Mas voltou e não saiu mais. Então, quer dizer, os caras não tiram ele do time direito, do jeito que tem que tirar. Tem que dar um bancão no cara. Então você escala quem? Monta o time sem o Yuri Alberto. Para mim é o mesmo time, com os 3 zagueiros, até porque dá mais força, dá mais liberdade para o Fagner avançar junto com o Bidu, que aliás é a grande surpresa, é o Matheus Bidu, que está jogando muito bem, Bidu. E com o Felipe, eu dava oportunidade. Não é o centroavante reserva? É o que tem, não é? Porque não dá. Romero, esses caras não dá. O tal do Júnior Moraes, um baita de um traíra lá, também não dá. Põe um moleque de opção. Põe ele para jogar, velho. Tenta jogar. Vai que esse moleque faz gol. A gente não sabe, cara. Porra, por que não? Antes de testar, talvez, o Felipe, então mudaria o jeito do Corinthians jogar, porque eu acho que há uma dificuldade da bola chegar no Yuri Alberto. É isso que a gente está falando. Né? o Então, talvez Renato jogou fosse um outro jogador com uma outra característica. Será que tem dificuldade? Você acabou de falar que ele cabeceou 2 bolas na trave. Não tem dificuldade, é que ele não põe no gol, ele velho. tá tendo azar. Porra, tá chegando pouca bola para ele. Ainda quando chega a bola bate na trave. Nosso parceiro acabou de falar. Jogador europeu caro, jogador que veio da Europa lá caro, não tem azar, mano. O cara tem que fazer gol. E o Digo coloca assim, coloca o Pedro de falso 9, porque o Corinthians precisa de correria contra o Del Valle. Eu também, eu Ele gosto precisa de desse gás, Pedrinho porque aí. assim, cansou, troca. Sim. Porque não é uma atitude gigantesca, mas deixa o jogador um pouquinho mais cansado. Você põe a molecada pra jogar, entrega tudo que puder entregar nesse primeiro tempo aqui. Correria. Cansou, de repente faz troca, isso que mete você o Wesley. falou, do Adson. Não sei, é uma alternativa, entendeu? Apesar que às vezes eu acho o Adson meio O Adson e o Pedro é o mesmo lado? É o mesmo lado que eles jogam? O Pedro também cai para a esquerda. O Pedro também joga, mas ele fez jogada pela direita. Mas ele fez jogada pela direita. Porque era uma opção pegar os 2 caras, principalmente o Pedro, quando os caras estão cansados. A gente viu aí o jogo do América, entrou uma correria, uma fumaça. O zagueirão cansou, quase trupicou na bola no lance que ele quase fez o gol. Faltou um pouco de qualidade na hora do chute também. Ele fez a jogada bem feita, mas faltou qualidade na hora do chute, porque ali ele ficou com o gol aberto para ele fazer o gol. Então o time seria Cássio, Bruno Mendes, Murilo, só Gil. Uma pausa então na tua escalação, dos 3 zagueiros. O que você está achando do Bruno Mendes? Aí você já concluiu o resto Eu do time. acho, olha, eu sempre fui crítico pra caramba do Bruno Mendes, cara. Eu acho que ele demorou a pegar no tranco, né? Um empréstimo dele para o Internacional acabou sendo uma boa, porque ele deu uma amadurecida. Eu acho que ele começou a valorizar mais o Corinthians, né? Também depois do empréstimo para o Inter. Mas dizem que ele gosta muito do Inter e de Porto Alegre. Não, eu sei que ele gosta muito. Mas parece aí que agora do Flamengo aí, né? Então, parece que apareceram 3 times bem fortes para tentar o Bruno Mendes, que é o Flamengo, o Atlético Mineiro e um de Porto Alegre. Mas não seria o Inter, não. Seria o Grêmio. O Grêmio que é o Grêmio também parece que entrou na briga pelo Bruno Mendes. Então aí o Corinthians vai ter uma séria dificuldade.
E aí eu fico pensando o seguinte, então cara, tchau, o Corinthians... Convenhamos que, né? então tchau. O Corinthians, às vezes eu fico pensando em umas coisas, né? Eu vivo num mundo... É utopia da minha parte, né? Mas, por exemplo, o Corinthians foi lá, investiu no Bruno Mendes novinho, pagou um salário alto, e agora o cara fica com essa nhaca para renovar o contrato. É isso aí. O Corinthians investiu pra caramba no cara, aí o cara começa a jogar 3 partidas bem, já se acha o Gamarra, se acha o Dario Pereira do São Paulo, se acha o Hugo de Leon. Pô, vai pro inferno também, né? Vai pro inferno, pô. Ele fez umas 4 partidas boas. Tem jogado bem? Tem jogado bem, inclusive de lateral direito. Ele jogou de lateral direito, quebrou bem o galho. Sim. Jogou de zagueiro. Muito útil. Jogou de zagueiro. Eu acho que o Bruno Mendes pode até ser usado como volante. Coisa que não foi testado muito, mas ele pode fazer meio que papel de primeiro volante. Eu acho que ele pode. Numa carência, não digo para ser sempre o primeiro volante. E o Gustavo Santos fala assim, perfeito, resumiu tudo. Entendeu? Isso, eu não sei se ele tem qualidade para sair com a bola nesse caso ele é meio apavorado com a bola, né? Mas assim, eu tenho gostado dele como zagueiro. Não, eu tô falando, não quebra galho. Eu prefiro, talvez ele eu prefira bem a função ali, né? Talvez eu prefira o Bruno Mendes de primeiro volante do que o Rony. É isso que eu tô falando. Entendeu? Ele é um coringa ali, ele pode ser utilizado, né? Eu não acho ele um baita zagueiro, sensacional zagueiro, não. Ele tá jogando bem algumas partidas agora. Né? Ele tá jogando bem. Ele tá jogando bem nessa. Eu acho que ele tá jogando bem nessa posição e nessa situação que o Lucha encaixou no time. Porque ele de zagueiro exposto ali. Sim, ele nunca foi um grande zagueiro. Ele nunca foi um zagueiraço. E é por isso que eu falo: o Gil é um cara que tem um salário alto. O Gil cresceu. O Gil contra o Atlético Mineiro. O Gil é craque na zaga. Não, o Gil tem um salário alto, mas ele merece? Merece. Agora, para mim, o Bruno Mendes não merece o salário que ele tá pedindo. Mas ele funciona no esquema ali? Funciona. Ele também deve ter não só o jogador, mas deve ter empresário. Coincidência ou não, eu sou um cara que defende muito o Gil. Muito. Eu acho o Gil craque na zaga. Se bem escalado. Acabou o ano, faz uma homenagem, um abraço. Mas assim, tem que ajudar o jogador. O Corinthians, nos últimos 4 jogos, ele sofreu 2 gols do América e ficou 3 jogos sem sofrer gols. Teve um jogador que não jogou na zaga, um desses 4 jogos. Adivinha quem foi? O Gil, contra o América Mineiro. Coincidência ou não, o único jogo que o Gil não jogou, o Corinthians tomou 2 gols. O Corinthians tomou 2 gols. Eu acho que o Corinthians conseguiu encontrar. O Corinthians, só terminar rapidinho. O Corinthians conseguiu encontrar aí uma maneira de fechar mais o time, né? De deixar mais compacto ali o sistema defensivo. Você vê que não está tão exposto. O Cássio fez grandes defesas? Fez grandes defesas contra o Atlético Mineiro. As meninas do Corinthians 4-0. 4-0 também. Mas hoje em dia está muito mais sólido o sistema defensivo do Corinthians do que era antes. Sim. Né? E o Gil cresceu. Jogando com 3 zagueiros, o Gil parece que não estourou tudo no Gil. Tanto que ele saiu do time, o Corinthians apanhou aí, né? E eu acho que um cara que eu tenho que dar crédito também para o trabalho que ele tem desempenhado no Corinthians, apesar do pouco tempo, é o Copertino. Que é um cara que trabalha muito bem o sistema defensivo. Isso daí eu conheço o Cupertino desde o tempo de ele trabalhando no Náutico como auxiliar técnico do Galo. E ele ia falar desde que ele era zagueiro do Santos. Zagueiro do Santos, mas eu estou falando trabalho, né? Como na comissão técnica, ele faz um trabalho muito legal. Ele sempre fez um trabalho muito legal. Então, eu acho que tem muito dedo aí do Cupertino nesse trabalho do Corinthians. E é completa a escalação. Então, 3 zagueiros, Cássio, 3 zagueiros, o Bruno Mendes, o Murilo e o Gil, né? Os 3 baita zagueiros. Né? Os 3 zagueiros. Aí o Fagner, Maicon, Fausto Vera e o Bidu, né? E o Renato Augusto. Né? Maicon, Fausto Vera. Fagner, Maicon, Fausto Vera, Renato e Bidu. E aí o ataque talvez fosse o Pedro e o Roger Guedes. Você sacaria o Yuri Alberto. Então, talvez fosse o caso de sacar o Yuri Alberto, já que ele está sendo tão contestado. E talvez, é aquele negócio, não é que eu estou sacando o Yuri Alberto. Pô, então você deu o braço a torcer pro Nalesso? Não é isso. É que eu acho que talvez seja um momento para ser sacado do time. É isso. Né? Às vezes tem jogo que você precisa sacar o cara. O cara não está indo bem. O cara está azarado. E às vezes o Corinthians vai precisar de mais correria do que exatamente uma referência lá dentro da área. E quando foi que ele reagiu, que ele fez o gol? Quando ele foi pro banco. Quando ele foi pro banco. Então, quem sabe? Às vezes quem sabe isso daí acontece. Mas você que na Várzea era aquele zagueiro espanador, canhoto também. Isso. Tem uma pergunta aqui para você, de zagueiro para zagueiro.
Gustavo Santos. Cascão, o que você achou do Caetano? Cara, Que é um zagueiro canhoto. Assim como você. Eu, sinceramente, eu gostei do cara. É até meio bizarro, porque ele participou dos dois gols do time do América. Mas eu gostei da tranquilidade que ele passa, do estilo de jogo dele. O problema é que, puta, foi bem nele, né? Eu senti que ficou um pouco exposto ali depois que foi aquela mão na cagada ali. Até na hora eu fiquei puto, porque eu sou contra esse tipo de mão, mas cortou a trajetória da bola, aí não tem jeito, né? Porque eu acho que a bola poderia ter chegado para o atacante lá, então não tem nem muito o que reclamar. Mas sinceramente, eu gostei. Eu acho que o menino tem qualidade, ele vinha machucando muito, né? Mas se recuperou. Eu acho que ele tem qualidade, ele já não é tão jovem. Aberta, né? Ele já não é tão jovem. A galera tá falando, difícil, né? Menininho. Ele rodou pra caramba. 23 anos. Ele jogou no CRB, jogou no Goiás, jogou no Oeste. E eu senti tranquilidade, eu senti um cara com maturidade, com personalidade para jogar. Eu acho que ele pode sim ser um zagueiro no futuro aí titular do Corinthians. Sabe o que ele me lembrou? Ele lembrou muito o Felipe, zagueiro. Só que o Felipe era destro. Né? Lembra o Felipe? O Felipe fazia um monte de cagada no começo, lembra? Ele foi mal. Depois, ele teve uma evolução monstruosa. Tanto que ele fez parte da zaga, acho que junto com o Gil, né? Do time campeão brasileiro em 2015. Ele deixa, inclusive, o Edu Dracena no banco. Exatamente. O Corinthians contrata o Edu Dracena. Titular, é verdade. E o Felipe acaba sendo o titular, né? Da zaga do Corinthians. É isso aí. Eu fui falar do Gil aqui, tá? Briga no chat aqui por causa do Gil, cara. Os caras não gostam do Gil? Não, muita gente assim. Eu vou tentar fazer um compilado de mensagens aqui do Gil. Só um negócio em cima do Gil, o que o Corinthians está deixando de gastar. Mensalmente, porque o Corinthians vai liberar o Balbuena a 750 pau por mês. Isso. Se libera o Júnior Moraes, o Danos Moraes... 550 pau. 550, eu ouvi falar que é 600, né? Mas tudo bem, 550 pau para 600. É. Pra gente, 50 pau faz, não é nada. 50 pau faz uma diferença desgraçada pra gente. Tem o Juliano. Mas, Juliano que é 1 milhão por mês. O Juliano não dá mais. Paulinho 1,5 milhão por mês. O Luan, 800 pau por mês. Ou seja, faz as contas. Ou seja, contrata o Messi, então. Faz as contas aí. Saindo lá. Faz as contas. O Corinthians vai ter uma economia liberando esses caras de quase 5 milhões de reais, cara. Aí eu te pergunto, agora aproveitando o gancho do aí o cara fala assim, pô, mas o Cuejar, aí os caras ficam falando, mas o Cuejar chegaria aqui para custar 1.300.000. Porra, mas se o cara paga, olha, eu prefiro pagar 1.300.000 do Cuejar do que pagar 600 mil pro Júnior Moraes, cara. Do que pagar 800 mil pro Luan. Se o cara for jogar... Exatamente, cara. Se colocar hoje o o Benzema com 35 anos de idade no time do Corinthians hoje, você vai falar para mim que ele não faz gol? Não, eu tô falando que o Wagner Love vai fazer gol. O Wagner Love não porque não tem quem armar. Porque não tem quem armar. Porque a bola não chega. A desculpa do Yuri Alberto... Não, a pergunta do Yuri Alberto a desculpa do Yuri Alberto, todo mundo fala aí, a imprensa em geral, porque a bola não chega. Se colocar o Benzema, tira o Yuri Alberto com o Benzema, a bola não vai chegar do mesmo jeito. Ele faz gol ou não faz? Deve fazer pra caralho. Então o Yuri Alberto é ruim, velho. Não, 21 anos, a verdade é essa. Agora, 2 semanas atrás... Também, né? Há 2 semanas a discussão era, se não, a gente tá fora da Copa do Brasil, não vamos passar pelo Atlético Mineiro, tá fora da Libertadores. E ainda lá, hein? Corinthians em 16º. Pelo menos isso. Menos pior. Mas tá ruim ainda, tá ganhar péssimo. Fala lá, Igor. Não, e agora? Se classifica para as oitavas da Libertadores. O que acontece? O Corinthians tem que focar na Libertadores, voltar a focar na Libertadores, tem que focar para tentar ser campeão da Copa do Brasil, ou tem que focar no Brasileiro para não cair? Pergunta excelente, inclusive, hein? A gente falou em algum momento que tinha que focar no Brasileiro. Mas a questão é a seguinte, o Corinthians agora renasceu, né? Não, é questão das contratações. Né? A gente não tinha essa perspectiva de contratações que tem agora do Rojas, outros jogadores que podem chegar, o Ucha diz que vão chegar 5 caras, parece. O Lucas Veríssimo, acho que o negócio foi fechado, não vem mais o Lucas Veríssimo mesmo. Por que não veio o Lucas Veríssimo? Isso que eu queria saber. Benfica. Detalhe. Tem uma informação Benfica hoje do Mauro né? Naves, inclusive, no ESPN FC, fazendo uma propagandinha do ESPN FC, que tá bombando, inclusive, na audiência. O Mauro Naves deu a informação de que o negócio foi cancelado entre Corinthians e Lucas Veríssimo. É uma pena, porque assim, você tem ali o Caetano e o Murilo, são 2 jogadores promissores. Sim, um cara maduro, né? Um cara maduro para chegar e jogar, dar o suporte quando precisasse. O Lucas Veríssimo é zagueiro nível seleção brasileira. Não foi para a última Copa. Acabou lá 4-0 para as brabas. 4-1.
Tô pensando que é o Vasco e o... 4x0 pro Corinthians, contra o Flamengo. Líder do 4x1 Campeonato pro Flamengo Brasileiro. contra o Vasco. Chorão mandando aqui, interna o Cascão. O Casca. Interno Casca. Interno Casca. Pô, porque o que me irrita é essa desculpa de que o Corinthians, a bola não chega. O Gabriel Porra. tá dizendo, se botar o Modric com a 10 do Corinthians, o Yuri Alberto vai fazer gol também. Será? Ele é azarado. Ele é azarado. Chuta tudo errado. Não sei, viu? Não sei. Tenho O Marlon dúvida. tá falando que Toga tá benzida. Tá mesmo, pô. Eu gosto de E o Murilo tá dizendo que o Biro vai ser titular, porque o Lucha elogiou Não duvido muito o Biro, também, né, viu? cara? Não duvido Será que o também. Lucha vai sacar o Biro titular, meu? Mas aí o que ele faria? Ele não jogaria com 3 zagueiros, provavelmente. Ele pode recuar, só deixar se o ele jogar Roger 3-3-1. sozinho. Exato, com o Roger sozinho. Ele joga o Biro, aí ele faz... O Biro faria a função, mais ou menos, que você está falando do Watson. Ele recua, coloca Renato Augusto e Biro, Bidu, Fagner, Fausto Vera e Maicon. E o Roger Guedes... Sabe qual é o problema? Ficou essa mania de tentar jogar um atacante aberto pelo lado direito, porque o Guedes fica pelo lado esquerdo, para ficar 2 abertos. Mas o Watson vai bem pelo lado direito. Não, tudo bem, mas o certo, pelo menos o certo para mim, tá? Que eu gosto de time com 2 armadores, com um cara armando pela direita, um cara armando pela esquerda, pelo menos facilita a vida do centroavante, que é justamente o que a gente está falando. Sem ponta, sem cara pelo lado. O Guedes já faz a fumaça. Eu não quero ser saudosista e pegar o histórico do Luxemburgo, gente. O histórico do Luxemburgo, se você pegar o histórico do Luxemburgo lá atrás, eu não vou pegar o histórico do Luxemburgo no Palmeiras em 93. Se você pegar o histórico do Luxemburgo no Bragantino em 90... Ele jogava como? Ele jogava com dois meias, se você pensar bem. Que era o Mazinho... E no Palmeiras também. O Mazinho e o João Santos. Mas o Mazinho era meia, mas era um cara que pisava na área. Sim, pisava na área. Ponta de lança. No Palmeiras, em 93, era o Edilson, meio que fazendo essa função. O Edilson jogava um pouquinho mais recuado. E o Zinho. Exatamente. E o Edmundo vai no ataque. Depois ele vai para aquele outro time do Palmeiras. Depois tem o Rivaldo. Chega a ser Rivaldo e Zinho, em 94. E depois o time dos 100 gols do Palmeiras é Djalminha e Rivaldo. Exatamente. Depois o do Corinthians, em 98, é Marcelinho e Ricardinho. Talvez ele não faça isso hoje, porque não tem opção, né, para fazer. Não tem opção de meia, mas ele gosta disso daí. O Watson não poderia fazer de volante, o Watson não poderia fazer essa função de meia? Não acho que o Watson tem condição de fazer essa função, não. Então, o Corinthians não tem ninguém. O Watson é mais um... O Watson é aquele cara que ainda não... É uma incógnita, eu também acho. Eu acho que ele não é armador, ele não é atacante, ele precisa se definir ainda, o Watson. Ele não é armador, ele não é atacante, ele não vou desmerecer o Watson, não. Eu acho que o Watson é um jogador, até uma peça importante para entrar no segundo tempo. Eu também acho. Mas eu não consigo enxergar, eu vou jogar no 4-4-2, aonde entra o Watson? Não sei. Mas agora tá chegando o Matias Rojas. Ele não poderia ser esse meia aí? Para mim é. Meia. Esse outro meia. Eu acho que não daria para jogar. Não sei, foi o que a gente falou. Você viu o vídeo? Não sei se vocês viram o vídeo do Riquelme. Do Riquelme elogiando o Riquelme elogiou o Rojas, cara. Então. Ele falou assim, porque era um jogo Racing e Boca na Bomboneira. E ele tava triste, chateado, apesar de ele ser dirigente do Boca, de que o Rojas não ia jogar. E eu vou falar um negócio. Porque ele gostava de ver cara bom em campo. O Riquelme não abre a boca para elogiar ninguém. O Riquelme O Riquelme é um cara que não abre a boca para elogiar ninguém. Então, o Riquelme é um cara... Uma vez eu encontrei fiz um programa lá no Band Esportes até, com o Marco Senna. Marco Senna jogou com o Corinthians. Campeão mundial no Corinthians. Jogou com o Vídeo Real. Aí eu perguntei, Marco Senna, como era o Riquelme lá no Vídeo Real? Ele falou, Riquelme, cara, ele não falava com ninguém. Aí, mas ele não era antipático, ele não falava com ninguém, era o mesmo semblante sempre. Aí ele falou, tá, mas qual o melhor momento? Assim, e o Fernando Baiano? Fernando Baiano falou. Fernando Baiano jogou com ele no Vídeo Real também? Jogou. Aí falou, o melhor momento do Riquelme foi um dia que eu estava jogando bala pro pessoal no ônibus. Aí o Riquelme. Eu joguei pro Riquelme. Aí o Riquelme pegou a bala e fez assim. Foi o momento mais simpático do Riquelme
com ele no vídeo real. Aliás, Fernando Baiano é um cara pra gente trazer aqui no Papo Fiel. Eu falei, mas acho que ele não tá em São Paulo. Diz que o Riquelme chegava assim, no estacionamento lá no vídeo real, tinha a vaga do presidente. Ele parava ali. Ele parava o carro aqui, aí, Romano, não pode. Aí ele chegava, jogava a chave pro cara, tira. Tipo, nem falava. Então, pro Riquelme elogiar alguém, é sinal que o cara é bom. O Thiago Pereira tá falando, se esse Rojas é tudo isso, por que não tá na Europa? Se ele tem 30 e poucos anos. Não, mas 27. 27. Não, mas é o seguinte, 25. aí o teu argumento é válido, Thiago. É o Thiago, né? É o seguinte, tem muito jogador que ele não tá na Europa, gente. Que ele acerta na América do Sul. Vou dar alguns exemplos. E na Europa é um grande fiasco. Gustavo Gomes, que é um zagueiro monstro do Palmeiras, fiasco no Milan. O Milan enxotou ele de lá. Isso é uma coisa inexplicável. O Gabigol, artilheiro, o maior artilheiro do Flamengo, não deu certo na Libertadores. Não deu certo no Benfica. Ele não sabe o que é jogar uma final de Libertadores e não fazer gol. Ele não jogou uma, jogou 3. Não deu certo em lugar nenhum na Europa. O Pedro, atacante do Flamengo, fazia um monte de gol. Foi para a Fiorentina e voltou para cá. O Arrascaeta do Flamengo joga uma bola monstra. Por que ninguém na Europa contrata o Arrascaeta? Não significa também. Entendeu? Então, sim. Por que ninguém na Europa veio atrás do Dudu, por exemplo? É um baita jogador. Nunca jogou na Europa? Porque é um jogador nível Brasil, cara. Ele jogou na Ucrânia, talvez seja um jogador... Mas não é o primeiro escalão. O Ganso não tá jogando bola pra cacete no Fluminense. O Ganso não tá jogando bola pra caramba no Fluminense? O Ganso não tá jogando? Eu acho que o Ganso tá jogando nível pra do cacete. Futebol brasileiro. Mas na Europa... Sim, mas... Não, talvez o Rojas seja um jogador nível futebol brasileiro. Cara, é que vocês falaram do jogador do rival aí, o Dudu. Eu acho ele extremamente supervalorizado. Joga muito. Joga bem, mas eu acho que aliás, o Dudu e o Rony quase vieram pro Corinthians. O Rony chegou a ser afastado do Atlético Paranaense para negociar agora muito mais do que ele joga. E aí a diretoria, esses dirigentes do Corinthians aí que fazem cada coisa. Os caras falam que o Dudu joga mais que o Edmundo, velho. O Dudu não limpa a chuteira do Edmundo. Isso não limpa mesmo. O Dudu é nível Maurílio. Não, calma, opa. Exagerei. Peraí, o termômetro. Eu falei, calma, eu falei só para causar dessa vez. Mas a parte do Edmundo eu tenho razão, você me desculpa. A Priscila Lima, valeu Priscila, obrigado por participar aqui no Alambrado Alvinegro. Lembrando, pessoal, curta aqui a nossa transmissão e siga a gente aqui embaixo na descrição, tem o link do Alambrado Alvinegro para você seguir a gente. Segue a gente aí. Ela fala assim, por que o Corinthians não tira o Jair, volante de 28 anos que está no Vasco? E fez o gol, inclusive. Que foi a contratação mais cara da história. Foi a contratação caríssima do Vasco. Já do 777. Atrás do 777. Mas é verdade, porque eu acho que não tinha comissão de empresário, não tinha empresário no meio. Você quer que eu te responda? Tá respondido. Responde. Quando não tem comissão, empresário no meio, não faz negócio. A verdade é que essa função de primeiro volante tá muito difícil você encontrar, cara. Cascão é louco. Tá muito mas difícil. É verdade. Tá muito difícil você fuçar no mercado e encontrar. E a gente... Quando aparece um redondo com 20 anos de idade... Richard Rios foi agora para os caras. Richard Rios. Mas o Richard Rios, se vem para o Corinthians, ia estar igual o Richard, quando veio para o Corinthians, sabe? O Richard. Não ia jogar porra nenhuma. A gente tá falando desse outro meio armador. Final aqui a gente tá falando desse outro meio armador. O da base, o Biro e o Matheus Araújo não poderia também ser. Eu acho o Biro melhor que o Matheus Araújo. Matheus Araújo, também acho. Araújo eu achei meio... Mas não faz essa função de armação? Achei o Marcelinho... Não tão maduro, né? Achei o Marcelinho Paulista. Meio Marcelinho. Mas Marcelinho Paulista teve grandes momentos no Corinthians. Ele foi ponta direita na final de 91, lembra que ele foi o 7? Jogou toda vez que ele jogou decisão, o Corinthians campeão mundial sub-20. Campeão mundial sub-20. Capitão. Toda vez que ele jogou a final, o Corinthians perdeu. Jogou em 93 no lugar do Moacir, o Corinthians perdeu. Mas você vai falar de azar e sorte de novo? Não, eu tô falando... Bom. Coincidência? Não pode ser uma coincidência? Pode ser, sei lá, pode ser. Vamos ler, estamos chegando no próximo ao final. Vamos ler as mensagens aí, vai, Cascão. Vamos lá. De baixo para cima aqui, ó. O Marcos. Para a minha mensagem, mas Fabrício, o IR Mina, que está no Everton. O Everton salvou do rebaixamento na Premier League. Não seria uma boa, já que Gil, Bruno Mendes e Balbuena não vão ficar? Bom zagueiro. Acho uma belíssima contratação seria, Marcos. Valeu, um abraço, hein? Eu acho que era meio estabanado. Eu não gosto. Também acho. Eu acho bom zagueiro. Eu falei pra gente ler uma mensagem. Eu acho muito bom zagueiro. Quem deu a ideia do Mina? O Marcos. Valeu, o dublê acústico falando que o Biro vai fazer uma bela dupla de armação com o Rojas. Não sei, isso aí o tempo vai dizer, né? O João Vitor fala, Jair é ruim, o bom sempre foi o Alan. Ele tá falando do Atlético Mineiro. Que o Flamengo quer, né? E o Henrique, o monstro, fala assim, quarta, eu quero 0,5 pra gente sofrido, tomando uma amassada, bola na trave, etc., na altitude, que se dane.
Tô com você, Henrique. Isso em 6-0 tá lindo. E o Dublê fala também, o Ralf sempre colocou o Dudu no bolso, e é verdade. É verdade. Quando o Corinthians tinha volante, primeiro volante de verdade, porque esse Ralf foi um monstro, velho. Aliás, temos o Ralf atrás do Micheletti ali, ó. Mas é aquele negócio também, você colocar, num jogo e tal, coloca no bolso, pô. O Murilo colocou o Hulk no bolso, e o Hulk não é bom centroavante. O Hulk e o Vargas. O Hulk não é bom atacante. O Júnior fala assim, só trazer o Mandaca de volta. Não vai gastar nada. Tá no Juventude, tá no né? Juventude, dirigentes incompetentes. Um abraço pra você, Júnior. Bom reserva. O Mandaca tá jogando no Juventude, lá. Bom reserva. O Ricardo Santos falou, Cascão às vezes no Juventude o cara joga. O Ricardo Santos não falou, sente o peso. Cascão também não gosta de nenhum jogador. Eu tenho essa dificuldade, mas eu gosto do Cássio, eu gosto do Fagner, eu gosto dos 3 zagueiros que estão jogando bem. O Bidu tá jogando bem. Você quer saber? A rede social também derrubou. Roger Guedes hoje em dia, tem muita gente que fala, pô, volta pro Corinthians, volta pro Corinthians. Chega, né? Um jogador que não é nenhum craque, mas que hoje a gente não estaria falando tanto desse primeiro volante, que é o Gabriel, cara. O Gabriel foi expulso do Corinthians. Eu falei isso aqui, nego me criticou. O Gabriel foi expulso do Corinthians, o Gabriel vestia a camisa do Corinthians. Não é um jogador como o Ralf. O Ralf é muito mais jogador que o Gabriel, na minha opinião. Com certeza. Mas o Gabriel caía muito bem no Corinthians, executava a função. Exatamente. E aí deram de graça. Deram de graça. Tudo tem um gatinho no telhado ali. Eu já falei de um jogador aqui que pode fazer várias funções. Carlos, o Gabriel é horrível, mas nós não temos... Você acha que é horrível, eu respeito. Inclusive o Gabriel, no Dia Internacional do Apito Verde, que é o dia 12 de junho, que é o Dia Internacional do Apito Verde, né? Que o Palmeiras foi campeão em 93 naquele jogo. Depois, a primeira vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no Allianz foi no dia 12 de junho também, que anulou aquele gol do Bruno Henrique no final, que é o Dia Internacional do Apito Verde. E no dia 12 de junho, o gol do Gabriel foi o último Corinthians e Palmeiras no Allianz, gol do Gabriel. Aqui ninguém gosta do Gabriel, todo mundo criticando o Gabriel. Mas, galera, rapaziada, é o único primeiro... Deus me livre do Gabriel. Era o primeiro volante que estava aí. Não, mas aí que tá. Você prefere o Gabriel ou o Rony? Gabriel, Você prefere o Gabriel ou o Maicon? Os caras estão falando que é o mesmo nível. Aí o cara não tá... Não. Lá, o cara tá funcionando. O Maicon é muito mais jogador que o Gabriel. Pô, rapaziada, então é o seguinte, agradecer aqui a presença de todos aqui, ó, que estão acompanhando aqui no chat. Se inscrever, pede pra galera. Por favor, se inscreva aqui no Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem o link do Alambrado Alvinegro. Todas as entrevistas estão lá. Às segundas-feiras a gente faz aqui no Boteco a resenha no Alambrado. Isso. Às terças-feiras esse cidadão que está do lado esquerdo, que é o Cascão, que daqui a pouco talvez a gente vai ter imagem. O João precisa acordar lá primeiro. Olha o Cascão, é nóis. Tem o Descascando, que ele desce a lenha. Ele vai lá no meu time, ele arrebenta. E às quintas-feiras, às 9 horas, a gente tem o Papo Fiel essa quinta-feira com o Fabinho, volante do Corinthians. O Fabinho podia ser um primeiro volante. Será que ele não gosta de jogar? Pô, o Fabinho joga bola. O Fabinho jogava bem, meu. O Fabinho jogava de lateral direito. O Fabrício, volante e o Fabinho, não era? Não, primeiro, aquele time campeão da Copa do Brasil em 2002 era o Fabrício titular. Aí depois o Fabrício começa a ir muito à noite, como você fala. Não é o sol que nasce, não é ele que chega à tarde, é o sol que nasce. Ele começou a conviver muito com a coruja, né, o Fabrício. Aí ele teve alguns problemas. Aí quem toma a posição do Fabrício é o Fabinho. O Fabinho, inclusive, é titular naquele ano de 2003, no título em cima do São Paulo, né, do Paulista, o Fabinho e Vampeta. Mas em 2002 é Fabrício e Vampeta na Copa do Brasil e também no Rio São Paulo. Mas o Fabinho jogou muita bola. O Fabrício jogou muita bola no Corinthians também. É um nome de craque. O Fabrício jogou muito. Nome de craque. O Fabinho foi bem no Corinthians. Foi essa tatuagem mesmo. Eu falei que era tatuagem de um índio. Clérison, não quero repatriar mais pé de rato. Deixa assim que tá bom. O Fabinho também teve uma segunda passagem pelo Corinthians. Ele não comprometeu tanto, mas ele não foi tão bem como na primeira. Essa mania de trazer o cara de novo é duro. Grande Marlon, obrigado. Ele tá falando que se inscreveu aqui no Alambrado Alvinegro. Que honra. Isso, não, você não terminou. Obrigado, então, Marlon. às segundas-feiras tem o Resenha no Alambrado, que é esse botecão nosso aqui. Às terças o Descascando. Quinta-feira tem o Papo Fiel. E se inscreva aí, só para vocês entenderem. Nós somos o Alambrado Alvinegro, parceiro do meu timão. Então, vocês estão aí dentro do meu timão, dá uma moralzinha pra gente. Vai lá também aqui no YouTube em cima lá, coloca Alambrado Alvinegro e se inscreve, dá like, põe tudo aquela coisa. Segue a gente no Instagram, no TikTok, a porra toda. Tamo junto. Isso aí, tamo junto. Beleza, então, rapaziada, valeu. Obrigado por acompanhar a gente aqui no Alambrado Alvinegro.
Tamo junto. E o Thiago, Valeu, volta Moradei. Também Moradei não, né, mano? Moradei não, hein? Valeu, Pô, Igor. Moradei Obrigado, não. tamo junto. Moradei Eu não ia dá. falar um outro aí, mas eu ia ficar Pode trazer a chato. conta, Corinthians. chama a conta, pode trazer a conta, passa a régua. Passa a régua aí. E amanhã 3-0. E se o Corinthians Meio a ganhar zero, tá do, ótimo. se o Corinthians ganhar do Del Valle O aqui, que você vai fazer? eu vou virar um suco Del Valle de uma vez. Boa, então Boa. fechou. Tá prometido. Fechado. Tá prometido. Eu vou virar um suco Del Valle de uma vez. De graviola. Beleza, então rapaziada. faz. Qualquer sabor. Nem Qualquer sei. sabor, foda-se.